Beatriz Cavalcante estava no meio do quarto, observando a mala aberta, onde já havia organizado tudo o que precisava para a viagem de negócios de 3 dias. Um conjunto executivo cinza, uma blusa reserva cor marfim, a pasta com os documentos e um estojo de maquiagem com o mínimo necessário. Tudo estava guardado com capricho, como era de se esperar de alguém acostumada à ordem e a planejar cada pequeno detalhe. Ela tinha 33 anos e, ao longo desse tempo, aprendeu a organizar sua rotina para dar conta do trabalho como especialista contábil em uma grande empresa, cuidar da filha e manter a casa impecável, sem pedir ajuda a ninguém. Tiago Albuquerque estava sentado na beira da cama, mexendo em algo no celular. Seu rosto parecia concentrado. As sobrancelhas estavam levemente franzidas e os lábios apertados, mas Beatriz já tinha aprendido há muito tempo a distinguir os matizes do humor dele por meio dos menores sinais. Naquele momento, ele parecia tenso, embora se esforçasse para esconder isso sob uma máscara de tranquilidade. O marido de Beatriz parecia mais jovem do que seus 37 anos. Tinha um porte atlético, cabelos escuros, bem cuidados, com alguns fios grisalhos nas têmporas e um relógio suíço caro no pulso, que havia comprado no ano anterior com o bônus do trabalho. Ele sempre se preocupou muito com a aparência, acreditando que isso era parte fundamental de sua carreira como gerente de nível médio, e às vezes gastava com roupas e acessórios mais do que deveria. "Conferiu tudo?" perguntou ele sem tirar os olhos da tela. Seus dedos deslizavam rápido pelo visor. "Sim, tudo pronto", respondeu Beatriz, fechando o zíper da mala e testando os cadeados. As passagens estavam impressas e os documentos na pasta. A ordem de serviço havia sido assinada pelo diretor. "Volto depois de amanhã à noite, por volta das 9, se o trem não atrasar." Tiago finalmente levantou a cabeça e olhou para a esposa. Em seu olhar brilhou algo imperceptível, como se quisesse dizer algo, mas desistisse no último momento, engolindo as palavras. Depois, ele se levantou, ajeitou os ombros, aproximou-se dela com passos lentos e a abraçou. O abraço foi formal, quase mecânico, sem calor verdadeiro. "Você é ótima, vai se sair muito bem como sempre", disse ele com uma voz plana, na qual não havia uma única entonação vibrante. "Eu sei que posso contar com você. Você é a pessoa mais responsável que conheço." Beatriz assentiu, mas sentiu algo como se uma agulha fina tivesse perfurado seu coração. Aquelas palavras soavam corretas, até bonitas, mas faltava sinceridade nelas. Pareciam uma frase decorada de um treinamento corporativo, dita automaticamente, sem sentimento e sem pensar no conteúdo. Ela se afastou e olhou atentamente para o rosto do marido, tentando entender o que se escondia por trás daquilo. Tiago sorria, mas o sorriso era forçado, como se estivesse pensando em outra coisa completamente diferente. "A Valentina vai ficar com a minha mãe", comentou Beatriz, embora soubesse muito bem a resposta. Só queria ouvir a confirmação. "Claro, a dona Helena dá conta. Está tudo sob controle, não precisa se preocupar", respondeu Tiago e imediatamente se virou, voltando a mergulhar no celular. Beatriz suspirou pesado, sentindo aquela amargura familiar crescer por dentro. A pequena Valentina, de 6 anos, era filha de seu primeiro casamento. E Tiago nunca escondeu sua indiferença em relação à menina. Ele não a adotou legalmente, não participava da educação e raramente falava com a criança, respondendo apenas com monossílabos e evitando qualquer contato próximo. Beatriz havia aceitado essa situação há muito tempo. Escolhera esse homem 3 anos atrás, sabendo que ele não estava pronto para aceitar o filho de outra pessoa como seu. Mas ainda assim, toda vez que se tratava de Valentina e o marido demonstrava seu desinteresse ou ignorava a menina, uma dor aguda subia em sua alma, da qual era impossível se livrar. "Está bem, vou ligar para a minha mãe do trem quando chegar", disse ela, pegando sua bolsa de couro marrom sobre a mesa e conferindo o documento de identidade. Tiago já estava se vestindo no corredor para levar a esposa até a estação. Beatriz vestiu um casaco de outono cor de areia, ajeitou a gola, segurou a alça da mala e virou-se para o marido. Ele estava com as mãos nos bolsos da calça jeans e olhava para ela com aquele mesmo sorriso estranho, largo demais, tenso demais, artificial. "Então, vamos?" perguntou ele. Beatriz assentiu e sentou-se por um momento antes de sair, seguindo o costume.
Um minuto depois, levantaram-se e saíram do apartamento em direção à rua, para o pátio onde o carro de Tiago os esperava. Um sedã cinza de 15 anos, que era seu companheiro fiel, embora quebrasse com frequência. Entraram no carro e seguiram para a estação. O trajeto levou 30 minutos. Na estação, o marido tirou a mala do porta-malas e eles caminharam juntos em direção à plataforma. Na entrada, deram de cara com Dona Mercedes Galvão, a faxineira do prédio onde moravam. A mulher tinha 74 anos, mas ainda trabalhava, mantendo a limpeza do condomínio por um valor modesto pago pelos moradores e também na estação, para onde ia algumas vezes por semana para limpar o chão e as mesas da lanchonete. Dona Mercedes viu Beatriz com a mala. "Vai viajar a trabalho, minha filha?" perguntou ela com simpatia, observando-a com olhos cinzentos atentos por baixo de um lenço desbotado. "Sim, por 3 dias", respondeu Beatriz, parando. "Vou para uma cidade vizinha resolver umas coisas da empresa." Mercedes olhou para ela fixamente, como se tentasse ler algo em sua expressão, e balançou a cabeça devagar. "Boa viagem, querida. Cuide-se e fique atenta." Acrescentou ela baixinho, lançando um olhar para o marido de Beatriz, mas ela não deu importância àquelas palavras. Agradeceu, despediu-se e seguiu em frente. Beatriz pegou o celular e escreveu uma mensagem curta para a mamãe. "Já estou na estação. Ligo à noite. Dá um beijo bem apertado na Valentina por mim." Dona Helena respondeu quase na hora, rápida e cuidadosa como sempre. "Tudo bem, filhinha. Por aqui está tudo ótimo. Estamos tomando café e ela está comendo frutas. Boa viagem. Se cuida." A mãe sempre foi o porto seguro na vida de Beatriz. Depois do divórcio do primeiro marido, quando Valentina tinha apenas 2 anos, foi ela quem ajudou a filha a criar a criança, dando apoio moral nos momentos difíceis e até financeiro quando o dinheiro não sobrava nem para o básico. Dona Helena tinha 60 anos, trabalhara a vida toda como bibliotecária em uma biblioteca municipal e morava em um apartamento pequeno de 1 quarto na periferia da cidade, em um prédio antigo. Mas para Valentina sempre havia lugar no sofá-cama, tempo para brincar e ler histórias, além do carinho infinito de avó, que tanto faltava à menina em casa. A estação estava com o barulho e a agitação de sempre. Beatriz e Tiago passaram pelas portas automáticas. Lá dentro, o cheiro era de café de máquina, pão de queijo quentinho e aquele odor específico de terminal ferroviário, uma mistura de poeira, suor e óleo de máquina. Passaram pelas catracas após mostrarem a passagem. Beatriz comprou uma garrafa de água mineral sem gás na banca e seguiram para a plataforma através de um longo corredor com cartazes publicitários. O trem já estava parado na plataforma, longo, azul, com faixas brancas horizontais e o logotipo da companhia ferroviária na lateral. Ela olhou para a passagem impressa, conferindo as informações. Vagão número 8, poltrona 32. "Bom, boa viagem", disse Tiago, acrescentando com uma animação quase teatral e desnecessária. "Não se preocupe com nada. Por aqui vai ficar tudo perfeito. Eu controlo tudo. Apenas foque no seu trabalho." Beatriz estacou na plataforma, sentindo um calafrio percorrer suas costas. Algo naquela frase a deixou em alerta, fazendo-a ficar tensa por dentro. Tiago não costumava ser tão comunicativo antes das partidas dela. Geralmente, ele apenas assentia, dava um beijo formal no rosto e voltava para casa ou para o trabalho. Mas agora ele parecia querer convencê-la de algo, embora ela não tivesse perguntado nada nem expressado qualquer dúvida. "Por que ele precisa disso?" "Está bem", disse ela devagar, estudando o rosto dele. "Até a volta, Tiago." Tiago se afastou rapidamente e Beatriz começou a contar os vagões, caminhando pela plataforma de concreto. Havia muita gente na estação, como sempre nas horas da manhã. Alguns se despediam da família com abraços e beijos. Outros carregavam malas pesadas e mochilas para dentro dos vagões. Alguns ficavam de canto, fumando um último cigarro antes da longa jornada, soltando a fumaça no ar fresco. Beatriz chegou ao seu 8º vagão, subiu os degraus e já estava colocando o pé para entrar quando de repente sentiu alguém agarrar seu braço. Com força, insistência, quase machucando. Ela virou-se bruscamente, perdendo o equilíbrio, e viu Dona Mercedes. A mulher estava diante dela na plataforma, respirando com dificuldade, com o rosto assustado.
Usava seu uniforme azul com o crachá da equipe de limpeza no peito. Em uma mão, um balde de metal, na outra, um rodo longo de madeira. "Pare!" disse Dona Mercedes de forma ríspida e alta, fazendo algumas pessoas olharem. "Não entre no vagão. Está ouvindo? Não entre!" Beatriz ficou atônita, sentindo a confusão crescer. "Dona Mercedes, o que a senhora está fazendo aqui? O que aconteceu? Por que está me parando?" A idosa olhou rapidamente ao redor, como se conferisse se alguém as observava ou ouvia, e puxou Beatriz para mais perto, baixando a voz para um sussurro. "Venha comigo rápido. Preciso te mostrar uma coisa. É muito importante, minha filha. Muito, acredite." Sussurrou ela, apertando o pulso de Beatriz com dedos frios. "Não faça perguntas. Apenas venha. Agora." Beatriz hesitou, sem saber o que fazer. O que estava acontecendo? Por que a faxineira do prédio, que ela conhecia apenas de vista, a agarrava na estação e exigia que ela fosse a algum lugar? Parecia absurdo, ilógico, até assustador. Será que ela não estava bem da cabeça? Mas o rosto de Dona Mercedes estava absolutamente sério, focado, quase severo. Em seus olhos não havia sinal de brincadeira, loucura ou confusão senil, apenas uma determinação férrea e uma ansiedade profunda. "Dona Mercedes, meu trem sai em 15 minutos. Começou Beatriz, tentando soltar o braço, mas a mulher segurava com firmeza. "O trem espera. Haverá outro daqui a 2 horas, mas o que eu vou te mostrar não pode esperar. Isso diz respeito a você, à sua vida. Venha logo, antes que seja tarde", insistiu Dona Mercedes, e sua voz carregava tamanha convicção que Beatriz subitamente percebeu que era sério. Ela deixou-se ser guiada e, obedecendo a um impulso interno, a uma intuição que dizia para ouvir a mulher, seguiu-a, descendo os degraus do vagão de volta à plataforma. Caminharam pela plataforma, passaram por vários vagões, contornaram um grupo de homens e entraram no prédio principal da estação por uma entrada lateral. "Para onde estamos indo?" perguntou Beatriz, sentindo a ansiedade crescer, fria e pegajosa. "Para a lanchonete, onde está o seu marido", respondeu secamente Dona Mercedes, sem parar nem olhar para trás. Beatriz parou como se tivesse batido em um muro. "O quê? Que marido? O meu Tiago? Ele foi para casa logo depois de me deixar. A senhora está enganada." "Não, minha querida", balançou a cabeça Mercedes, virando-se para ela. "Ele não foi para casa. Ele voltou para cá. Eu vi com meus próprios olhos. Ele se encontrou com uma mulher. Estão sentados no café conversando sobre algo muito sério." "Como a senhora sabe? Por acaso estava seguindo ele?" perguntou Beatriz, ainda sem acreditar. Dona Mercedes virou-se e olhou diretamente nos olhos dela, por muito tempo séria, sem sombra de dúvida. "Eu trabalho aqui nesta lanchonete de manhã e à noite. Limpo o chão, recolho as mesas, e agora há pouco ele entrou e sentou em uma mesa isolada. 5 minutos depois, uma mulher jovem se aproximou. Estão lá, até agora conversando. Eu ouvi o que eles estão dizendo. E você precisa ouvir também. Imediatamente." Na voz da mulher não havia hesitação. O coração de Beatriz disparou. Batia forte nas têmporas. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas sua intuição, aquela intuição feminina que nunca falhava, dizia que era algo grave, muito grave, talvez catastrófico. "Está bem", suspirou ela, sentindo a boca seca. "Me mostre." Entraram no prédio da estação pela lateral e atravessaram o saguão de espera espaçoso, com poltronas de plástico onde passageiros cansados descansavam. A lanchonete ficava no canto oposto, um espaço pequeno com cerca de 10 mesas redondas, um balcão longo com vitrine e cheiro de café coado misturado ao aroma de salgados. Havia bastante gente. Alguns tomavam café antes da viagem, engolindo sanduíches rapidamente. Outros apenas matavam o tempo bebendo refrigerante. Dona Mercedes parou na entrada, segurando a porta, e apontou para o fundo do local. "Ali, está vendo? Naquela mesa, perto da janela." Beatriz forçou a vista e congelou, sentindo o chão sumir sob seus pés. Na mesa dos fundos, perto da janela embaçada, estava Tiago. Ela o reconheceu imediatamente. O mesmo relógio, o mesmo casaco, a mesma postura. À frente dele estava sentada uma mulher jovem, de uns 30 anos, com cabelos escuros longos presos em um rabo de cavalo e olhos vermelhos de tanto chorar.
Ela claramente tinha chorado há pouco tempo. O rosto estava inchado e ela segurava um guardanapo amassado. Beatriz olhou com mais atenção e a reconheceu. Era Priscila Valadares, a irmã mais nova de Tiago. O que Priscila fazia ali na estação? Por que estava chorando? E, o mais importante, por que Tiago se encontrava com ela às escondidas quando deveria ter ido para casa, depois de dizer à esposa que estava tudo sob controle? Dona Mercedes disse baixinho, quase em um sussurro. Agora vou pegar meu rodo e o balde, vou chegar perto deles e fingir que estou limpando o chão perto da mesa. Ninguém presta atenção em uma faxineira. Você fica aqui na entrada e espera. Depois você vai entender tudo. Tudo vai fazer sentido. Beatriz assentiu em silêncio, incapaz de proferir uma palavra. A garganta estava apertada. A idosa pegou o balde de metal com água ensaboada e o rodo longo e, sem pressa, atravessou o salão até a mesa onde estavam Tiago e Priscila. Beatriz permaneceu na entrada, escondendo-se atrás de uma coluna larga para que o marido não a visse. O que estava acontecendo? Por que o marido mentira na cara dela? O que ele escondia? Que segredo era aquele? E o que Priscila e suas lágrimas tinham a ver com tudo isso? Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, Dona Mercedes voltou. Seu rosto estava sombrio, os lábios apertados. Ela segurou o cotovelo de Beatriz com firmeza e a levou para uma mesa vazia perto de uma janela grande que dava para a praça da estação. "Sente-se!" ordenou ela, em voz baixa, mais firme. "Eu gravei a conversa deles no celular. Agora vou colocar para você ouvir. Prepare-se." "Gravou?" repetiu Beatriz, caindo na cadeira. "Como? Por quê?" Mercedes tirou de um bolso profundo do uniforme um celular com a carcaça gasta e apertou os botões com seus dedos calejados. "Eu faço isso há um tempo quando trabalho aqui e ouço algo estranho, algo preocupante. Nunca se sabe o que acontece na vida. As pessoas dizem coisas que depois não admitem. Aqui, ouça com atenção." Ela encontrou o arquivo, ligou o áudio e encostou o aparelho no ouvido de Beatriz. Do alto-falante pequeno saíram vozes, primeiro abafadas, depois cada vez mais nítidas. Era a voz feminina, entre soluços e tremendo de medo. "O Ricardo estragou tudo, entende? Tudo. 5 milhões de reais em dívidas. 5. Já me cercaram perto de casa ontem. 2 homens. Eles disseram: se não devolvermos o dinheiro, vai ficar feio. Tiago, se você não pegar o empréstimo, eles vão nos destruir. Você entende o que isso significa? Eles não estão brincando. São pessoas perigosas." A voz de Tiago era baixa, tensa, mas firme. "Vou fazer tudo, Priscila. Acalme-se. A Beatriz viajou e agora vamos formalizar tudo. O empréstimo com a garantia do apartamento dela é a única saída. Não há outra opção. Ela não vai saber de nada. O importante é o tempo. Precisamos fazer tudo antes de ela voltar." "Temos 3 dias. Priscila soluçando com esperança. "E a assinatura dela? Não dá para fazer a garantia sem ela. É ilegal." Tiago com irritação e impaciência. "O Dr. Fagundes disse que dá para fazer a procuração sem ela. Ele vai falsificar a assinatura. Ele tem todos os modelos da assinatura dela. Eu passei as cópias dos documentos para ele. Tudo vai ser formalizado limpo. Ninguém vai provar nada depois, mesmo que ela suspeite de algo." A gravação parou abruptamente. Beatriz ficou imóvel, com os dedos cravados na mesa. O mundo ao redor deixou de existir. Não havia mais lanchonete, estação, pessoas ou barulho. Ela ouvia apenas aquelas palavras ecoando em sua cabeça, rasgando sua consciência em pedaços. Empréstimo com a garantia do apartamento. Falsificar a assinatura. Ela não vai saber de nada. 3 dias. Dona Mercedes colocou sua mão quente e enrugada no ombro dela. "Agora você entende, minha filha. Por que eu te parei? Por que não deixei você entrar no trem?" Beatriz, lentamente, como se estivesse em meio a uma névoa, levantou os olhos para Mercedes. Estavam cheios de lágrimas, mas ela não chorava. Dentro dela crescia uma fúria gélida, tão forte e avassaladora que encobria todo o resto. A dor, a mágoa, o medo, a confusão. "Sim", sussurrou ela. "Agora eu entendo tudo." Beatriz não conseguia tirar os olhos do celular sobre a mesa.
A gravação terminara, mas as palavras continuavam ressoando em sua mente como um disco riscado. Ela passou as mãos mecanicamente pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Dona Mercedes, sentada à frente, observava em silêncio, dando-lhe tempo para se recuperar. A senhora viu isso só hoje? Ou teve algo antes? Finalmente perguntou Beatriz, com a voz soando estranha, abafada e distante, como se pertencesse a outra pessoa. Ontem também ouvi algo interessante, respondeu Mercedes, suspirando fundo. Eu estava limpando o corredor do seu prédio, no 3º andar. Era por volta das 8 da noite. Seu marido estava no patamar conversando ao telefone. Obviamente achou que não havia ninguém por perto. Falava baixo, mas eu ouvi tudo. Ele disse a alguém: amanhã ela viaja e teremos 3 dias. O Fagundes vai preparar tudo. O apartamento é herança, mas não importa. Vamos registrar tudo com data retroativa. Nos encontramos amanhã na lanchonete da estação. Eu não entendi direito na hora do que se tratava, mas algo por dentro me avisou. Era coisa errada, coisa muito errada. Beatriz estacou. Então, Tiago planejara aquilo com antecedência. Não fora uma decisão tomada naquela manhã, não concordar em ajudar sob pressão da irmã. Ele vinha pensando, preparando, esperando o momento certo. E esse momento seria a viagem dela de 3 dias, quando ela estaria longe em Curitiba, inacessível para ligações ou encontros. Eu vim para a estação hoje mais cedo de propósito, continuou Dona Mercedes, baixando a voz. Queria ver com meus próprios olhos o que ele pretendia. Trabalho aqui há 15 anos, conheço cada canto e cada funcionário. Primeiro vi você como um marido, depois entrei na lanchonete, peguei o rodo e fingi que começava a limpeza matinal. E realmente o vi. Primeiro chegou ele, sentou na mesa do fundo, pediu um café. Uns 5 minutos depois apareceu aquela mulher, jovem, em lágrimas. Ela já chorava na entrada, limpando os olhos com um lenço. Percebi na hora que seria uma conversa importante. Grave. Limpei o chão por perto durante uns 3 minutos, não menos. Foi o suficiente para ouvir o principal. Eles nem me notaram. Mas quem presta atenção em uma faxineira com um rodo. Para eles, sou apenas parte do cenário, um móvel. Na voz de Mercedes, soou um deboche amargo. Depois saí para a plataforma conferir os banheiros e vi você. Você ia para o seu vagão com a mala. E eu percebi que se você entrasse no trem e partisse, estaria tudo acabado. Eles formalizariam os papéis, dariam seu apartamento como garantia, e você voltaria depois de amanhã para descobrir que perdeu o teto sobre a cabeça ou que carrega uma dívida enorme que nunca fez. Beatriz fechou os olhos, tentando controlar as emoções que ameaçavam inundá-la. A raiva se misturava à gratidão, a mágoa ao cálculo frio. Ela precisava pensar com clareza, manter-se firme. Não era hora para lágrimas, ataques ou fraquezas femininas. Obrigada, Dona Mercedes. Muito obrigada, disse ela de forma baixa, mas firme, abrindo os olhos e encarando a mulher. Se não fosse pela senhora, eu teria perdido tudo. Absolutamente tudo. Mercedes acenou com a mão enrugada. Não foi nada, querida. Eu simplesmente não podia ficar calada. Minha consciência não me deixaria dormir em paz à noite. Agora pense no que fazer a seguir. O tempo urge. Eles estão ali planejando neste exato minuto como te roubar. Beatriz impertigou-se na cadeira e forçou-se a raciocinar de forma lógica, descartando o pânico. O apartamento realmente fora adquirido antes do casamento. Ela o comprara antes de conhecer Tiago com o dinheiro da venda de um imóvel deixado pelos pais do seu primeiro marido, somado às economias de anos de trabalho. Por lei, era propriedade particular dela, e o marido não tinha absolutamente nenhum direito sobre ele. Mas, se ele pretendia falsificar documentos e registrar a garantia por meio de um advogado corrupto como esse tal de Fagundes, formalmente tudo poderia parecer legal. Pelo menos à primeira vista, no papel. Provar depois que a assinatura era falsa exigiria processos judiciais, perícias demoradas, e isso custaria tempo, muito dinheiro, nervos e nenhuma garantia. Preciso fotografá-los, disse Beatriz decidida, tirando o celular da bolsa. E gravar um vídeo se disserem mais algo importante. Quanto mais provas eu reunir, melhor para mim. Pensamento correto, inteligente, assentiu Dona Mercedes.
Vamos, eu vou chegar perto deles de novo e você fica ali atrás daquela coluna gravando tudo com o celular. Mas cuidado para não ser vista. Se te pegarem, estraga tudo. Beatriz pegou seu smartphone, ligou a câmera e conferiu se havia bateria suficiente. Suas mãos ainda tremiam traidoramente, mas ela obrigou-se a colocar as emoções sob controle rígido. Dona Mercedes levantou-se da cadeira, ajeitou o uniforme, segurou o rodo e o balde novamente e, devagar, balançando-se como as pessoas idosas com dores nas pernas, atravessou o salão de volta e a mesa do fundo. Beatriz escondeu-se atrás da larga coluna de concreto para que Tiago não a visse por acaso, e focou a lente da câmera no marido. Pela tela do celular, via Tiago em close-up, com detalhes. Ele estava sentado de meio perfil para ela, com o rosto tenso. O maxilar travado, os lábios comprimidos em uma linha fina. Priscila falava com ele fervorosamente, agitando as mãos. Pelos gestos desesperados, era claro que ela estava à beira de um colapso nervoso. Beatriz tirou várias fotos nítidas. O rosto do marido sozinho, Priscila de perfil, depois um plano geral da mesa com os dois. Em seguida, mudou para o modo de vídeo e apertou o botão vermelho. Dona Mercedes parou a cerca de 2 metros da mesa deles, bem no corredor entre as fileiras, e começou a limpar o chão com movimentos largos do rodo. E naquele momento, a gravação de som captava tudo próximo à mesa. Priscila, entre soluços e suspiros espasmódicos, lamentava. O Ricardo disse que temos apenas 1 semana, no máximo 1 semana. Depois, eles vêm buscar o dinheiro e vai ser tarde demais. O que eu faço, Tiago? Não temos nada. Até o carro vendemos no mês passado para pagar os juros de um agiota. Vivemos de aluguel. Não temos como pagar. Logo vamos para a rua. Tiago contido, mas com irritação. Pare de chorar. Recomponha-se. Já disse que tudo vai se resolver. Hoje à noite encontrou Fagundes e a Lerner. Ela cuida de empréstimos com garantia imobiliária. Eles têm contatos em todo lugar. Vão preparar tudo. Documentos, contratos, procurações. Amanhã cedo, damos entrada no banco. Depois de amanhã, recebemos o dinheiro. 5 milhões vão bastar para quitar todas as dívidas do Ricardo. Priscila, limpando o nariz com um guardanapo. Basta. Até sobra um pouco. Tiago, você está salvando nossa família. Salvando a gente daqueles cobradores. São pessoas pesadas, milicianos. Prometeram que se não devolvêssemos o dinheiro, iam desfigurar o Ricardo. Ou eu. Tenho medo, muito medo. Tiago, frio. Não tenha medo de nada. O importante é que a Beatriz não saiba de nada antes da hora. Quando ela voltar, os documentos já estarão registrados, o dinheiro transferido. Ela vai fazer um escândalo, claro, mas o que ela poderá fazer? Nada. O apartamento estará alienado. Não tem como voltar atrás sem pagar o empréstimo. E quem vai pagar somos nós com o salário dela. Eu vou dar um jeito. Dona Mercedes continuava com a gravação de áudio. Cada palavra de Tiago era registrada. Nesse momento, aproximou-se da mesa de Tiago e Priscila um homem de cerca de 40 anos, em um terno cinza formal e óculos. Carregava uma pasta de couro e parecia um advogado ou tabelião típico. Beatriz o reconheceu. Denis Fagundes, um conhecido de Tiago que trabalhava com regularização de documentos. Eles se viram algumas vezes em eventos. Fagundes sentou-se à mesa, abriu a pasta e tirou uma pilha de papéis. Está tudo pronto, disse ele em tom profissional. Procuração em nome de Tiago Albuquerque, permitindo dispor do imóvel. Contrato de alienação fiduciária, consentimento do proprietário. A assinatura da Beatriz eu coloco hoje à noite. Tenho ótimos modelos. Amanhã de manhã damos entrada no banco. Depois de amanhã, o dinheiro cai na conta. A Lerner já preparou a avaliação do apartamento. 8 milhões pelo mercado. O banco libera 6 milhões de garantia. É suficiente? Tiago assentiu. Suficiente de sobra. Priscila, ouviu? Tudo correndo conforme o plano. Priscila soluçou agradecida. Obrigada, Dr. Fagundes. Obrigada, Tiago. Vocês estão nos salvando. Fagundes deu um sorriso irônico. Pela salvação, a taxa é correspondente. Meu trabalho custa 200 mil reais. Não se esqueçam de pagar depois. Beatriz continuou gravando, registrando cada rosto, cada gesto, enquanto Dona Mercedes gravava o som.
Fagundes espalhava os documentos sobre a mesa, mostrava alguns pontos para Tiago, deslizava o dedo pelas linhas. Tudo parecia rotineiro, banal, uma reunião de negócios comum em um café. Nenhum dos clientes prestava atenção neles. E, no entanto, ali se decidia o destino de Beatriz, sua casa, seu futuro, sua filha. Dona Mercedes terminou de limpar o chão perto da mesa deles e moveu-se lentamente de volta. Beatriz desligou o vídeo e guardou o celular no bolso. Mercedes aproximou-se, colocou o balde no chão e sentou-se pesadamente na cadeira. E então, viu? Perguntou baixo. Sim, respondeu Beatriz secamente. Gravei tudo. Agora tenho provas da conspiração deles. Agora ouça isso, disse Mercedes, passando seu celular para Beatriz. Beatriz ouviu o áudio completo e olhou em silêncio para a idosa. E o que você vai fazer? Beatriz olhou para a mesa, onde Tiago, Priscila e Fagundes continuavam discutindo os detalhes da fraude. Dentro dela não havia mais dor nem mágoa, apenas uma determinação gélida. Eu não vou a lugar nenhum hoje, disse ela com firmeza. Vou ligar para a diretoria, cancelar a viagem, dizer que fiquei doente ou que houve uma emergência. Vou para casa e fazer tudo para proteger meu apartamento e depois resolver as contas com meu marido. Definitivamente. Mas antes, deixe-me transferir esses áudios para o meu celular. Dona Mercedes assentiu em aprovação, estendendo o aparelho. Isso mesmo, minha filha. Não deixe que te façam de boba. Você é jovem, forte, tem uma filha. Não pode deixar que pessoas assim destruam sua vida. Obrigada mais uma vez, Dona Mercedes. Beatriz levantou-se e abraçou a mulher com força. Sem a senhora, eu teria perdido tudo. Nunca esquecerei disso. Por favor, pegue isso. Beatriz estendeu à idosa 5.000. Pelo seu cuidado e por não ser indiferente. Não precisa, minha filha. Eu fiz de coração. Eu também estou dando de coração. Eu faço questão. Mercedes assentiu e, relutante, guardou as notas no bolso. Vá, querida. O tempo é curto. Agir rápido. Mercedes apertou a mão dela de volta. Beatriz assentiu, pegou sua mala que estivera ao lado o tempo todo e saiu rapidamente da lanchonete. Atravessou o saguão sem olhar para trás, saiu para a praça da estação e parou, pegando o celular. Primeiro precisava ligar para o chefe e explicar a situação. Depois, encontrar um advogado que ajudasse a proteger o imóvel e avisar o cartório sobre a possível falsificação de documentos. Ligou para o seu superior. No terceiro toque, ele atendeu. Alô, Dr. Paulo. Aqui é a Beatriz Cavalcante. Preciso cancelar a viagem de Curitiba. Urgente. Surgiram problemas pessoais gravíssimos. Sua voz soava calma e segura, embora por dentro tudo fervesse. O chefe resmungou algo sobre o imprevisto e o transtorno, mas acabou concordando em adiar a reunião para a semana seguinte. Beatriz agradeceu e desligou. Em seguida, chamou um carro de aplicativo e deu o endereço de um escritório de assistência jurídica. Lá, receberia as primeiras orientações sobre como proceder. Ao entrar no carro, olhou pela última vez para o prédio da estação. Em algum lugar ali dentro, na lanchonete, estava o homem que até 1 hora atrás era seu marido e que agora se tornara um inimigo, um traidor. E ela não pretendia perdoá-lo por isso. Jamais. O carro seguia pela cidade, desviando entre o trânsito, enquanto Beatriz, sentada no banco de trás, pensava febrilmente na situação. Tinha as gravações no celular. Tanto o áudio de Dona Mercedes, quanto o seu próprio vídeo. Mas seria suficiente? Bastariam essas provas para deter Tiago? Abriu o navegador e começou a procurar informações sobre como proteger bens particulares contra atos ilícitos do cônjuge. Artigo após artigo aparecia na tela. Beatriz lia rápido, pescando o essencial. Imóvel adquirido antes do casamento pertence exclusivamente ao proprietário. Sem o consentimento assinado em cartório, ninguém pode alienar o bem. Falsificação de assinatura, crime previsto no Código Penal, artigo 297. Estelionato imobiliário, artigo 171. Tudo isso eram crimes graves que poderiam levar à prisão. Ligou para a mamãe. Dona Helena atendeu no segundo toque. Filha, já está no trem? Não, mãe, não viajei. Tenho problemas sérios. Beatriz tentou falar pausadamente para não assustar a mãe antes da hora. O que houve, querida?
A voz de Helena tornou-se ansiosa imediatamente. O Tiago queria dar meu apartamento como garantia sem eu saber para pagar as dívidas da irmã dele e do marido dela. 5 milhões. Descobri por acaso. Beatriz contou brevemente tudo o que ocorrera na estação. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Depois, a mãe expirou devagar. Eu sempre senti que havia algo errado com aquele homem, mas achei que você estivesse feliz e me calei. Beatriz, venha pra cá. Você e a Valentina ficam aqui até resolvermos tudo. Não, mãe, vou pra casa. Primeiro ao advogado, depois ao cartório, depois para casa. Preciso proteger o apartamento documentalmente. Deixe a Valentina com a senhora mais 1 ou 2 dias, até eu estabilizar a situação. Beatriz foi implacável. Tudo bem, mas tome cuidado e me ligue a cada hora. Preciso saber que você está bem. A mãe falava com firmeza, e Beatriz sentiu gratidão por aquele apoio. Despediram-se. O carro parou em frente a um prédio comercial. Beatriz pagou o motorista, pegou a mala e entrou. Na recepção, havia algumas pessoas esperando. Aproximou-se da atendente, uma mulher de meia idade em traje social. Boa tarde. Preciso de uma consulta urgente sobre direito de família e imobiliário. É muito importante, disse Beatriz. A atendente conferiu o computador. Temos um horário em meia hora com a doutora Clarice Mendes. Pode esperar? Sim, claro. Beatriz sentou-se em um sofá rígido na recepção e pegou o celular. Reviu o vídeo que gravara na lanchonete. A qualidade estava aceitável, os rostos reconhecíveis. Enviou todos os arquivos para o seu próprio e-mail e salvou na nuvem. Não podia arriscar. Se o celular fosse perdido ou quebrasse, as provas precisavam ser preservadas. À meia hora, arrastou-se penosamente. Beatriz olhava pela janela para a rua, onde a vida seguia normalmente. As pessoas caminhavam, sem suspeitar que ao lado alguém via tudo desmoronar. Finalmente, a atendente a chamou. Clarice Mendes era uma mulher de cerca de 50 anos, com um olhar penetrante e cabelos claros curtos em um corte estiloso. Ouviu Beatriz com atenção, sem interromper, fazendo anotações em um bloco. Quando o relato terminou, a advogada pediu para ver todas as gravações. Beatriz ligou primeiro o áudio de Dona Mercedes, depois o seu vídeo. Clarice ouvia e via concentrada, às vezes assentindo. Quando tudo acabou, ela colocou a caneta sobre a mesa. Eles estão arriscando muito ao violar a lei. Você tem provas diretas da intenção de cometer um crime. Essas gravações são argumentos poderosos, especialmente a fala desse advogado Fagundes sobre falsificar a assinatura, começou Clarice. Agora você precisa agir rápido e com precisão. Primeiro, vá imediatamente a um cartório de notas e faça uma escritura de declaração e uma averbação de restrição para qualquer ato envolvendo o imóvel sem sua presença física. O tabelião vai inserir essa informação no sistema notarial. Qualquer tentativa de formalizar um negócio será bloqueada. Beatriz assentiu, anotando no celular. Segundo, faça um boletim de ocorrência na delegacia sobre a tentativa de crime, estelionato e falsificação de documentos. Anexe cópias das gravações. Que a polícia investigue e chame todos os envolvidos para depor, continuou a advogada. Terceiro, vá ao banco onde o Tiago planeja pedir o empréstimo e avise-os sobre a possível fraude. Os bancos levam isso muito a sério porque também podem ser prejudicados. Eles bloquearão qualquer operação com seu imóvel. E o divórcio? Quão rápido posso conseguir? Perguntou Beatriz. Havendo acordo, em 1 mês. Se o Tiago resistir, o processo pode levar até 3 meses. Mas, dadas as circunstâncias, o juiz ficará do seu lado sem dúvida. Você tem uma filha do primeiro casamento, o apartamento é bem próprio. Não há bens comuns, pelo que vejo. Clarice falava com segurança. O principal agora é proteger o apartamento e registrar as ações criminosas do seu marido. Isso lhe dará uma vantagem enorme no processo de divórcio. Beatriz sentiu um alívio. Havia um plano de ação claro. Muito obrigada. Quanto lhe devo pela consulta? R$300. Se precisar de representação judicial, entre em contato. Eu cuido do seu caso. Clarice entregou o cartão de visitas. Beatriz pagou, agradeceu novamente e saiu do escritório. O próximo destino, cartório. Encontrou o tabelionato mais próximo a 2 quarteirões e foi a pé, puxando sua mala de rodinhas.
A tabeliã? Doutora Eunice a atendeu rapidamente ao saber da urgência. Ouvindo a explicação, ela franziu o senho. Isso é revoltante. Infelizmente, esses casos ocorrem cada vez mais. Maridos tentando dispor dos bens das esposas sem consentimento. Vamos elaborar a declaração e inserir o bloqueio no registro agora mesmo. Depois disso, nenhum cartório no país lavrará a escritura com seu apartamento sem sua presença e documento original. O procedimento levou 20 minutos. Beatriz assinou o documento, a tabeliã carimbou e enviou a informação ao registro eletrônico imediatamente. Pronto. Agora seu apartamento está protegido. Mesmo que alguém tente falsificar papéis, o sistema bloqueará a transação automaticamente, disse Eunice, entregando a Beatriz uma cópia da declaração carimbada. Beatriz sentiu o peso sair de sua alma, o primeiro e mais importante passo fora dado. Obrigada. E se o marido já tiver começado o processo, por exemplo, hoje à noite? Perguntou ela. Sem a sua presença física no cartório, nada funcionará. E com o bloqueio no sistema, nenhuma procuração falsa ajudará. O sistema confere tudo online, explicou a tabeliã. Beatriz saiu do cartório sentindo um renovo de energia. O apartamento estava salvo. Agora precisava ir à delegacia. Pegou um carro e deu o endereço do distrito policial do bairro. Na delegacia, não foi atendida de imediato. Teve que esperar cerca de 1 hora. Finalmente, o escrivão, um homem de 40 anos, chamou-a para uma sala. Beatriz detalhou a situação e mostrou as gravações. O policial ouviu o áudio, viu o vídeo e balançou a cabeça. O cenário é claro. Há indícios de crime aqui. Tentativa de estelionato, associação criminosa e planejamento de falsificação de documentos. Escreva o depoimento. Vamos abrir um inquérito e intimar todos os envolvidos para depoimento. Ele empurrou um formulário para ela. Beatriz escreveu o depoimento por mais de meia hora, detalhando meticulosamente todos os fatos. Citou nomes, endereços e anexou as cópias das gravações em um pendrive. O escrivão recebeu os documentos, registrou no sistema e entregou o protocolo. Em alguns dias faremos as primeiras diligências. Provavelmente abriremos o inquérito criminal. Seu marido, a irmã dele e esse advogado Fagundes serão interrogados. Se ficar provada a preparação para a falsificação, eles podem pegar até 5 anos de reclusão, disse o policial seriamente. Beatriz assentiu. Não tinha pena de Tiago. Ele escolhera aquele caminho. Ao sair da delegacia, sentiu que estava exausta. Emoções, estresse, correria por repartições, tudo aquilo desabara sobre ela em poucas horas. Olhou no relógio, já eram quase 3 da tarde. Hora de ir para casa e esperar por Tiago. Ele teria uma surpresa ao encontrá-la lá. O carro a deixou em frente ao prédio em 15 minutos. Beatriz subiu para o seu andar, abriu a porta do apartamento e entrou. Estava tudo igual à manhã, apenas o silêncio parecia sufocante. Ela foi para o quarto, jogou a mala no chão e sentou na cama. O celular vibrou. Uma mensagem de Tiago. Por que não responde? Me liga assim que puder. Beatriz sorriu amargamente. Engraçado, quando ele vai voltar para casa, ela não respondeu à mensagem. Deixou-o na ignorância. Trocou de roupa por algo confortável de casa, preparou um chá e sentou na cozinha, planejando o que diria ao marido. Não precisava gritar nem fazer escândalo. Apenas mostraria as gravações e diria que sabia de tudo. E que o plano dele fracassara. Por volta das 6 da tarde, a porta da frente bateu. Passos no corredor. Tiago entrou na cozinha e estancou na soleira ao ver a esposa. Beatriz, o que você está fazendo aqui? Por que não viajou? Ele estava perdido, o rosto empalideceu. Porque descobri seus planos. Respondeu ela calmamente, olhando diretamente nos olhos dele. Sei que você queria dar meu apartamento como garantia. Sei da Priscila, do Ricardo, do Fagundes e da dívida de 5 milhões. Sei de tudo. Tiago abriu a boca, mas não encontrou palavras. Ele caiu em uma cadeira à frente, como se as pernas tivessem perdido as forças. De onde... Quem contou? Gaguejou ele. Não importa. O que importa é outra coisa. Eu gravei a conversa de vocês na lanchonete da estação. Tudo. Suas palavras, as da Priscila e os planos do Fagundes. Tenho vídeo e áudio. Já estive na advogada, no cartório e na polícia.
O apartamento está protegido juridicamente. Qualquer tentativa de alienação será bloqueada. E contra você, sua irmã e o Fagundes, haverá um inquérito policial por tentativa de estelionato e falsificação. Beatriz falava num tom plano, sem emoção. Tiago empalideceu ainda mais. Agarrou a cabeça com as mãos. Beatriz, você não entende. É pela família. Vão matar a Priscila se não devolvermos o dinheiro. O Ricardo se enfiou em dívidas. Estão sendo cercados por cobradores perigosos. Eu quis ajudar. Você quis ajudar sua irmã às minhas custas e sem meu conhecimento. Por meio de fraude. Você pretendia falsificar meus documentos, dar como garantia o apartamento onde minha filha mora e nos deixar na rua ou com uma dívida impagável? Beatriz sentia a raiva ferver novamente. Você pensou em nós ou tanto faz? Eu ia devolver o dinheiro. Eu ia pagar as parcelas. Tentou justificar-se Tiago. Como o quê? Seu salário é de 8 mil reais. Um empréstimo de 5 milhões gera parcelas de no mínimo 60 mil por mês por muitos anos. Você não aguentaria e o banco levaria o apartamento. Eu e a Valentina ficaríamos sem teto. Beatriz levantou-se e foi até a janela, virando as costas para ele. Vou pedir o divórcio, amanhã mesmo. Pegue suas coisas e saia daqui. Este apartamento é meu, você não mora mais aqui. Tiago ficou em silêncio por muito tempo, depois perguntou baixo. E o que vai ser da Priscila agora? Esse é o problema dela. E o seu, mas não o meu, cortou Beatriz. Saia, Tiago, imediatamente. Ele ficou parado por mais alguns segundos, depois virou-se e foi para o quarto. Começou a arrumar as malas. Beatriz permaneceu na cozinha, olhando pela janela. Estava acabado. Sua vida com aquele homem terminara naquele dia na Estação da Luz, e uma nova começava, sem mentiras, sem traição. Tiago andava silenciosamente pelo apartamento, recolhendo suas coisas. Beatriz ouvia o abrir de armários, as roupas sendo jogadas nas malas. Ela observava o escurecer lá fora. O entardecer de outono chegava cedo, e a cidade começava a acender as luzes. O celular vibrou. Mensagem de Priscila. Beatriz, o Tiago me escreveu agora dizendo que tudo foi cancelado. Por favor, me ouça. Realmente precisamos de ajuda. O Ricardo corre risco, estão nos ameaçando. Somos família, precisamos nos apoiar. Você não entende? Beatriz leu e deixou o celular de lado. Não pretendia responder. Família. Que família? Queriam roubá-la, deixá-la sem casa, falsificar papéis, cometer crimes, e agora pediam compreensão. Não, ela não participaria daquela loucura. Minutos depois veio outra mensagem, mais insistente. Você está sendo egoísta. Por sua causa, pessoas podem sofrer. Pense em nós. Beatriz sentiu a raiva explodir. Digitou rápido a resposta. Priscila, você e seu marido fizeram dívidas de 5 milhões. Esse é o problema de vocês. Não o meu. O Tiago queria roubar meu apartamento sem eu saber, falsificando documentos. Isso é crime. Fiz o boletim de ocorrência na delegacia. Sugiro que procurem um advogado e não me escrevam mais. Apertou enviar e bloqueou o número de Priscila. Tiago saiu do quarto com uma mala grande no ombro e uma sacola na mão. O rosto estava cinzento, abatido. Parou na porta da cozinha e olhou para a esposa. Eu realmente não tenho para onde ir agora, disse baixo. Posso dormir no sofá? Amanhã cedo vou para a casa da minha mãe. Beatriz balançou a cabeça. Não, vá agora. Ligue para a sua mãe, ela te recebe. Ou pegue um hotel. Não me importa, mas aqui você não fica nem mais uma noite. Beatriz, eu sei que você está com raiva, mas vivemos 3 anos juntos. 3 anos durante os quais você ignorou minha filha, não participou da vida dela e, no fim, decidiu destruir nosso futuro pela sua irmã. Interrompeu Beatriz, virando-se para ele. Você sabia o que estava fazendo. Planejou, preparou, esperou o momento. Não foi uma decisão espontânea sob pressão, foi uma traição consciente. Saia, Tiago. Ele ficou parado por mais alguns instantes, depois deu meia volta e foi para a saída. A porta da frente bateu e Beatriz ficou sozinha. Ela expirou longo, sentindo o corpo todo tenso pelas emoções contidas. Queria chorar, gritar, quebrar pratos, mas não se permitiu. Precisava manter-se firme, não desmoronar. Pegou o celular e ligou para a mãe. Mãe, estou em casa. O Tiago foi embora. Eu o expulsei.
disse ela, tentando manter o tom estável. Graças a Deus, minha filha, você fez o certo. Como está se sentindo? A voz de Dona Helena transbordava preocupação. Cansada, esgotada emocionalmente, mas estou segurando as pontas. O apartamento está seguro. O BO foi feito. Amanhã começa o divórcio. Beatriz falava no automático, listando as etapas do plano. Venha para cá. A Valentina está perguntando por você. Fique com sua filha. Distraia a cabeça, sugeriu a mãe. Não, mãe. Quero ficar sozinha hoje. Preciso absorver tudo. Amanhã vou buscar a Valentina e trazê-la para casa. Diga a ela que a mamãe a ama muito e que nos vemos logo. Despediram-se. Beatriz deixou o celular na mesa e foi para o quarto. O cômodo parecia revirado. Armário aberto, roupas espalhadas, cabides no chão. Tiago se arrumara às pressas, sem limpar a bagunça. Ela começou a arrumar tudo metodicamente, guardando suas roupas de volta, jogando as miudezas esquecidas por ele no lixo. No armário, em uma prateleira, estava a caixa de documentos. Beatriz abriu e pegou a certidão de casamento. Olhou para a data, o selo, as assinaturas. 3 anos atrás, acreditara que seria para sempre. Que Tiago seria o porto seguro, o parceiro confiável. Como se enganara. O celular vibrou novamente. Mensagem de um número desconhecido. Beatriz, aqui é o Fagundes. Podemos nos encontrar e discutir a situação. Acho que podemos resolver tudo amigavelmente, sem polícia e escândalos. Me ligue. Beatriz sorriu com desdém. Tiago já avisara o cúmplice que o plano falhara, e agora o advogado tentava abafar o caso, negociar. Ela digitou a resposta. Fagundes, gravei a conversa de vocês na lanchonete. Tenho vídeo de vocês discutindo a falsificação da minha assinatura. Isso é crime federal. O BO já está na delegacia. Aguardem a intimação e não tentem mais contato comigo. Enviou e bloqueou o número também. Deitou na cama, sem se trocar, e fechou os olhos. O cansaço pesava como chumbo. O dia de hoje fora como um pesadelo sem fim. Estação, lanchonete, gravações, advogada, cartório, polícia, confrontação com Tiago. Tudo acontecera em poucas horas, mas parecia que uma eternidade se passara. Caiu num sono agitado, cheio de imagens desconexas. Tiago com papéis, Priscila chorando, desconhecidos exigindo dinheiro. Beatriz acordou com o toque do celular. Já era manhã. O sol entrava pela janela. Atendeu rapidamente. Era a mãe. Filha, como você está? Não dormi direito, preocupada. A voz de Dona Helena estava ansiosa. Tudo bem, mãe. Só estou cansada. Vou levantar, me arrumar e dar entrada no divórcio. Beatriz sentou na cama, esfregando o rosto. A Valentina quer falar com você. Claro. Passa para ela. Ouviu-se a vozinha infantil. Mamãe, quando você vem? A vovó fez biscoitos e guardou para você. Beatriz sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Por aquela voz, por aquela menina, ela estava pronta para lutar contra o mundo todo. Logo, meu amor, a mamãe vai hoje à noite buscar você. Vamos ficar juntas, disse ela suavemente. E o tio Tiago vai estar? Não, querida. O tio Tiago não vai mais morar com a gente. Mas tudo bem, vamos ficar ótimas nós duas, não vamos? Sim, eu até prefiro. Ele nunca brincava comigo mesmo, respondeu Valentina com a sinceridade típica das crianças. As crianças sempre sentem a falsidade. Beatriz despediu-se da filha, prometeu chegar à noite e desligou. Levantou-se, tomou banho, vestiu-se e tomou café. Precisava continuar agindo. Primeiro, ligou para o escritório jurídico e marcou um novo horário com a doutora Clarice Mendes. Encontro marcado para o meio-dia. Depois, procurou o endereço do poupatempo mais próximo para tratar do divórcio. Às 11 da manhã, saiu de casa. A fila no poupatempo estava pequena. Em 20 minutos, foi chamada. A atendente, uma jovem, ouviu-a e assentiu. O pedido de divórcio pode ser feito de forma consensual ou judicial. Havendo filhos menores ou disputa de bens, apenas via judicial. Tem uma filha do primeiro casamento. Ele não a adotou. Bens comuns não existem. O apartamento é herança própria. Podemos divorciar no cartório? Quis saber Beatriz. Se o cônjuge concordar, sim, mas precisa da assinatura dele também. Se ele não concordar ou se esquivar, somente via judicial, explicou a funcionária. Certo. Vou entrar na justiça de forma unilateral.
Quais documentos são necessários? A moça entregou a lista: petição inicial, cópia do RG, certidão de casamento, certidão de nascimento da criança, documentos do imóvel e comprovante de taxas. Beatriz agradeceu e saiu. Próximo passo: encontro com a advogada Clarice. Chegou ao escritório pontualmente ao meio-dia. Clarice Mendes a recebeu com simpatia. Olá, Beatriz. Fico feliz que tenha voltado. Conte-me o que houve após nosso encontro. Beatriz descreveu detalhadamente os eventos. A conversa com Tiago, a expulsão dele, as mensagens de Priscila e Fagundes. Você agiu perfeitamente, assentiu Clarice. Agora vamos cuidar do divórcio. Vou redigir a petição. Vamos citar a causa. O cônjuge planejava atos fraudulentos contra o patrimônio da autora, comprovados pelo inquérito policial. É uma base sólida. O juiz ficará do seu lado com certeza. Quão rápido isso acontece? Perguntou Beatriz. Cerca de 2 meses. Se o Tiago não contestar, pode ser mais rápido, explicou a advogada. Vai pedir pensão para a menina? Beatriz pensou. Valentina não era filha de Tiago. Formalmente, ele não devia nada. Não, ele não tem vínculo com ela. Eu dou conta sozinha. Ótimo, então simplifica tudo. Me dê alguns dias para preparar a papelada. Depois, entramos com a ação na vara de família. Clarice começou a anotar no bloco. Discutiram os detalhes. Beatriz deixou as cópias dos documentos. Saindo do escritório, sentiu que as coisas estavam finalmente se movendo. À noite, buscou Valentina na casa da mãe. A menina a recebeu com um grito alegre e pulou em seu pescoço. Beatriz apertou a filha contra si, sentindo o calor do abraço, e sentiu o peito aquecer. Mamãe, você está chorando? Perguntou Valentina surpresa. Não, meu amor. Só estava com muita saudade. Beatriz limpou os olhos e sorriu. Dona Helena abraçou a filha e sussurrou no ouvido dela. Aguenta firme, filha. Vai ficar tudo bem. Você é forte. Voltaram para casa as duas, Beatriz e Valentina. O apartamento as recebeu com silêncio e limpeza. Beatriz colocou a filha para dormir, leu uma história e sentou na cozinha, fazendo um chá de hortelã com limão. O celular vibrou. Mensagem de Tiago. Beatriz, vamos conversar com calma. Talvez possamos achar uma solução? Não quero destruir nossa família. Ela olhou fixamente para a tela por um longo tempo. Depois digitou. Tiago, quem destruiu a família foi você quando decidiu dar meu apartamento como garantia. Não temos nada para conversar. Aguarde a citação do divórcio e prepare-se para o depoimento na delegacia pelo processo criminal. Enviou e desligou tal aparelho. Chega por hoje. Amanhã seria um novo dia, novos desafios. Mas o principal ela já fizera. Proteger a si mesma e a sua filha. E isso era o mais importante. Foi ao quarto de Valentina, olhou para a menina dormindo. Tão pequena, indefesa, mas agora tinha uma mãe que nunca permitiria que a machucassem. Beatriz fechou a porta suavemente e foi deitar. Havia uma longa jornada pela frente. Divórcio, tribunais, inquéritos, mas ela estava pronta. Ela era forte e ela venceria. Passou-se uma semana desde que Beatriz expulsara Tiago do apartamento. 7 dias repletos de burocracia, encontros com advogados e idas a órgãos públicos. Ela cumpria metodicamente tudo o que era necessário para proteger seus interesses e formalizar o divórcio. Na segunda-feira, a doutora Clarice Mendes ligou avisando que a petição estava pronta. Beatriz foi ao escritório, assinou e recebeu a guia das taxas judiciais. No mesmo dia, pagou no banco e enviou o comprovante para a advogada. Clarice prometeu dar entrada no processo no dia seguinte. Na terça-feira, veio a intimação da delegacia para prestar depoimento formal. Beatriz compareceu no horário marcado. O escrivão, o mesmo que a atendera antes, fez perguntas específicas e registrou as respostas no protocolo. Ela contou tudo de novo, detalhadamente, sem omitir nada. Intimamos o Tiago Albuquerque, a Priscila Valadares e o Denis Fagundes. Tiago e Priscila compareceram e prestaram depoimento. Basicamente tentaram se esquivar, dizendo que era apenas uma hipótese. O Fagundes veio com advogado e preferiu o silêncio, relatou o escrivão, folheando a pasta do caso. Mas temos as suas gravações. Estamos instaurando o inquérito por tentativa de estelionato em valor qualificado. Beatriz assentiu. Não sentia triunfo.
apenas uma satisfação fria. A justiça estava sendo feita. O que eles podem pegar? Perguntou. Até 6 anos, mas como o crime não foi consumado, provavelmente pegariam penas alternativas ou regime aberto. Depende do juiz, explicou o policial. Para o Fagundes, isso também significa a perda do registro profissional na OAB. Beatriz agradeceu e saiu da sala. Na rua, a mãe a esperava com Valentina. Dona Helena ficara com a neta enquanto a filha resolvia os trâmites. E então? Perguntou a mãe quando se sentaram em um café próximo. O inquérito foi aberto. Todos os 3 correm risco de condenação. Respondeu Beatriz resumidamente, observando Valentina pintar um livro de colorir. O Tiago me ligou ontem, disse Dona Helena inesperadamente. Pediu para eu influenciar você, te convencer a retirar a queixa na polícia. Beatriz levantou a cabeça surpresa. E o que a senhora respondeu? Que ele era o único culpado pelo que estava acontecendo. Que tentou roubar minha filha e minha neta e que eu te apoio totalmente. A mãe falava com firmeza. Beatriz segurou a mão dela e apertou. Obrigada, mãe. Você está sempre do meu lado. Na quarta-feira, chegou a citação do tribunal. A primeira audiência de conciliação do divórcio foi marcada para dali a 3 semanas. Beatriz anotou a data no calendário. Clarice avisou que Tiago poderia tentar atrasar o processo, não comparecer ou fazer pedidos de reconvenção. Mas, no pior dos cenários, o divórcio ocorreria em no máximo 3 meses. Na quinta-feira, Beatriz recebeu uma ligação de Dona Zuleide Albuquerque, a mãe de Tiago. Ela atendeu com cautela. Beatriz, sou eu! Ouviu a voz de uma senhora idosa, a sogra. Beatriz ficou tensa. Viam-se raramente. A relação sempre fora fria. Zuleide nunca aceitara Valentina, achando que o filho errara ao se envolver com uma mulher com filho. Olá, Dona Zuleide. Estou ouvindo, respondeu Beatriz secamente. Preciso me encontrar com você, para falar sobre o Tiago. É importante. A voz da mulher estava carregada de tensão. Falar o quê? Já pediu o divórcio. O Tiago escolheu o próprio caminho. Beatriz não pretendia ceder. Por favor, me dê meia hora. Nos encontramos em um lugar neutro. Não vou pressionar nem tentar te convencer a voltar. Só quero explicar a situação, insistiu Zuleide. Beatriz pensou. A curiosidade venceu. Está bem, amanhã às 2 da tarde, no café da Praça da Matriz. Sabe qual é? Sim, eu sei. Obrigada. Eu irei, respondeu a sogra com alívio. No dia seguinte, Beatriz chegou ao café 15 minutos antes do horário. Pediu um café e sentou na janela. Pontualmente às 2, apareceu Dona Zuleide, uma mulher de 61 anos, grisalha, com o rosto cansado e olhos sem brilho. Parecia mais velha do que realmente era. Olá, Beatriz! Cumprimentou baixo, sentando-se à frente. Boa tarde, estou ouvindo. Beatriz foi contida, sem demonstrar emoção. Dona Zuleide silenciou, escolhendo as palavras, depois começou. Eu sei que o Tiago agiu de forma terrível. Não estou aqui para justificá-lo. Quando ele me contou o que aconteceu, fiquei em choque, mas sou a mãe dele e quero que você entenda por que ele fez aquilo. Por quê? Perguntou Beatriz friamente. A Priscila, a irmã mais nova, ele sempre sentiu responsabilidade por ela. Quando o pai deles faleceu há 15 anos, o Tiago virou o pilar, ajudava com dinheiro, resolvia os problemas. E agora ela se viu em uma situação terrível. O Ricardo fez dívidas de jogo, perdeu o emprego, os milicianos estão ameaçando. O Tiago simplesmente não soube como ajudar de outra forma, explicava Dona Zuleide. Havia súplica em sua voz por compreensão. E ele decidiu sacrificar a mim e a minha filha, dar meu apartamento como garantia, falsificar papéis, nos deixar na rua. Beatriz sentiu a raiva borbulhar de novo. Isso se chama crime, e nenhum amor de irmão justifica isso. Eu entendo, você tem razão, mas eu te peço, não acabe com ele. O processo criminal vai destruir a vida dele. Ele vai perder o emprego, a reputação. Ele tem 37 anos. Ele pode consertar tudo se você der uma chance. Zuleide olhava suplicante. Não sou culpada pelos problemas dele. Ele mesmo criou essa situação. Não vou retirar a queixa da polícia, respondeu Beatriz com firmeza. Dona Zuleide, entendo que seja difícil para a senhora, mas seu filho me traiu. Ele ia destruir minha vida. Por que eu deveria ter pena dele? A sogra baixou a cabeça e Beatriz viu as lágrimas escorrerem por suas bochechas. Você está certa.
Desculpe por tomar seu tempo. Sussurrou ela, levantando-se da mesa. Beatriz observou-a sair em silêncio. Sentia pena da idosa, mas não o suficiente para mudar sua decisão. 2 semanas depois, ocorreu a primeira audiência. Beatriz foi com a advogada Clarice. Tiago apareceu sozinho, sem advogado. Parecia abatido, emagrecido. A roupa ficava larga nele. A juíza leu o pedido de divórcio e perguntou ao réu se ele concordava. Tiago silenciou por um tempo, depois disse baixo: Concordo. Não me oponho ao divórcio. A juíza assentiu. Alguma questão sobre partilha de bens? Não, Excelência, respondeu Clarice. O imóvel é bem particular da autora. Não há bens comuns. A criança é de união anterior. O réu não possui vínculo legal de paternidade. Réu, confirma essas informações? Perguntou a juíza a Tiago. Sim, confirmo. Ele falava quase inaudível. A juíza deu o prazo legal de 1 mês para a sentença definitiva, conforme o trâmite. Tiago não protestou. Saindo da sala de audiência, Beatriz cruzou com ele no corredor. Ele parou, olhando para ela. Beatriz, me perdoa. Eu fui um idiota, disse ele baixinho. Ela olhou para ele com um olhar de indiferença total. Pedidos de desculpas não mudam nada, Tiago. Você mostrou quem realmente é, e eu nunca vou esquecer disso. Ele assentiu e afastou-se. Beatriz saiu para a rua, onde a mãe a esperava com Valentina. 1 mês depois, o divórcio foi oficialmente averbado. Beatriz recebeu a certidão. Guardou-a na caixa de documentos e fechou a tampa. Aquele capítulo estava encerrado. Um novo começava. O processo criminal contra Tiago, Priscila e Fagundes seguiu seu curso. 6 meses depois, saiu a sentença. Todos os 3 receberam penas de 2 anos em regime aberto e prestação de serviços à comunidade. Fagundes perdeu o direito de advogar por 3 anos. Tiago foi morar com a mãe no apartamento de 2 quartos dela. Teve que mudar de emprego, pois o anterior ficava muito longe agora. Trabalhava como vendedor em uma pequena loja com um salário bem menor que o anterior. Priscila e Ricardo continuavam fugindo de credores, mudando de endereço com frequência, morando de favor na casa de conhecidos. Ricardo nunca achou um emprego fixo, apenas Priscila trabalhava. Beatriz permaneceu em seu apartamento com a filha Valentina. Continuava trabalhando, criando a criança e reconstruindo sua vida. Sem Tiago, as coisas ficaram mais leves. Não precisava fingir, manter a aparência de uma família, tolerar a indiferença dele com a menina. Dona Mercedes Galvão continuava trabalhando como faxineira no prédio e na estação. Beatriz a encontrava com frequência, sempre a cumprimentava e agradecia. A senhora apenas acenava com a mão. Deixa disso, minha filha, fiz apenas o que devia. A consciência não me deixaria calada. Certo dia, Beatriz levou para ela uma cesta de chocolates e um hobby novo azul celeste. Dona Mercedes, aceite, por favor. A senhora salvou minha vida. Sem a senhora, eu teria perdido tudo, disse ela, entregando-o o presente. A idosa aceitou com gratidão. Obrigada, querida. Cuide da sua pequena, e eu estarei rezando por vocês. Os meses passaram. Beatriz gradualmente recuperou-se do estresse vivido. Aprendeu a confiar novamente em si mesma e em suas decisões. Percebeu que podia dar conta de tudo sozinha, sem precisar se apoiar em um homem. Valentina crescia feliz, cercada pelo amor da mãe e da avó. Às vezes, Beatriz pensava naquela manhã na Estação da Luz, quando Dona Mercedes agarrou seu braço e a impediu de subir no trem. O que teria acontecido se ela tivesse viajado? Tiago teria feito o empréstimo, alienado o apartamento, e ela teria retornado para uma vida destruída. Possivelmente teria perdido o imóvel, ficado na rua com a criança. Mas ela conseguiu se proteger, deter o crime, preservar seu patrimônio e sua dignidade. A vida continuava, e Beatriz agora estava livre das mentiras e da traição de um homem que a valorizava menos do que os problemas da própria irmã.